A civilização está diante de um colapso. Estamos destruindo o planeta, estamos saqueando, estamos poluindo. Você não pode consertar a civilização atual porque ela é corrupta desde a base. Quando? A ciência nos dá de 10 a 20 anos. Em 10 a 20 anos, você acha que o mundo vai entrar em colapso ou a civilização? Boa pergunta. Ele é biólogo celular, ex-professor de faculdade de medicina e autor best-seller. Estudando 3 ciências que Darwin nunca teve. Recebam o Dr. Bruce Lipton. Um jardim não é um campo de batalha. Nós evoluímos de um jardim. Todo organismo, inseto, animal e planta em um jardim forma um jardim. Uau! O subconsciente controla os músculos porque ele é assim tão poderoso. Quando o subconsciente não está em harmonia, o poder de controlar os músculos se perde. O quanto o pensamento negativo realmente afeta a nossa vida? Um pensamento positivo ativa uma resposta positiva. Um pensamento negativo só ressoa com uma resposta negativa. Qual é a crença número 1 que a maioria das pessoas carrega e que está matando ou suprimindo o sistema imunológico delas? Primeiro de tudo, Sejam bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Temos aqui de volta o grande Bruce Lipton. Bom te ver, meu caro. eu me sinto muito honrado de estar aqui com você, Luiz. E também quero agradecer por essa oportunidade de falar com esse público, porque temos uma mensagem de esperança. Sim, e essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Acho que, olhando tudo o que está acontecendo no mundo agora, a maioria das pessoas vive com medo, estresse, incerteza, sentindo que não tem esperança no futuro, porque parece que todo o sistema ao redor delas está manipulado contra elas. Você acredita nessa crença? Ou o que você pensa sobre isso? Isso é muito empolgante, porque se você conseguir se afastar um pouco e olhar de fora para o que está acontecendo, você percebe uma coisa: estamos no lugar certo, na hora certa. Você fala assim, isso é loucura. E eu respondo, sim. A ideia geral é a seguinte: nós estamos vivendo em uma civilização insustentável. Isso quer dizer que hoje a civilização atual consome recursos equivalentes a 1,6 planeta Terra. A matemática é simples. Subtraia a única Terra que temos, de onde vem esses 0,6 de recursos a mais, e a resposta é que estamos minando o ecossistema. Estamos destruindo o planeta, saqueando-o, poluindo-o, e as pessoas não reconhecem o conceito de jardim. Nós evoluímos de um jardim. E um jardim, eu adoro isso, porque um jardim é o auge da cooperação. Todo organismo, insetos, animais, plantas, dentro de um jardim, formam esse jardim. Um jardim não é um campo de batalha. E de repente você diz, espera, nós transformamos esse jardim em um campo de batalha. Isso é autodestruição. Então eu digo, sim, mas isso é realmente ruim. Eu digo, a ideia é que precisamos mudar a forma como vivemos neste planeta e como nos relacionamos uns com os outros, certo? O que significa que a civilização está diante de um colapso? E o significado disso é muito profundo, muito básico por um motivo. É simplesmente que não somos sustentáveis. E eu digo, bem, então, isso é a ciência. Você não pode fazer isso. E você não pode consertar a civilização atual porque ela é corrupta lá na base. Então a ciência já reconheceu isso. A única saída é a civilização em que vivemos entrar em colapso. Só assim conseguimos construir, desde a base, uma civilização sustentável. Então, quando você vê tudo em caos como está, isso é como um bom sinal. Por quê? Porque não temos muito mais futuro antes de realmente batermos de frente com a parede. E o colapso é um sinal de que, quando ele acontecer, não significa que vamos morrer. Significa apenas que precisamos nos transformar em outra forma de vida. E essa futura forma de vida vai ser linda. É baseada no amor, é baseada na harmonia, é baseada na comunidade. As coisas que estão faltando no mundo de hoje são fundamentais para a civilização futura. Quando? A ciência nos dá de 10 a 20 anos até o colapso irreversível. Sim, Sério? colapso absolutamente irreversível. Em 10 a 20 anos, você acha que o mundo vai entrar em colapso? Ou a A civilização? civilização vai entrar em colapso
É por isso que eu disse que isso não significa que todos vamos morrer. Isso significa que formamos e criamos uma civilização, e ela está começando agora mesmo. Está começando porque precisamos chegar a um conceito chamado comunidade. E não estamos vivendo em comunidade. As pessoas são antagônicas umas com as outras, e existem muros e todo tipo de problema nesse nível. A solução é a seguinte: todos nós fazemos parte de um único organismo vivo. Cada um de nós é uma célula no corpo de um organismo global chamado humanidade. E precisamos reconhecer uma coisa: os problemas de saúde que enfrentamos hoje, a maioria deles tem um nome: doenças autoimunes. Isso se traduz em autodestruição. Nossas células estão se matando umas às outras. Eu digo, não é coincidência que o que está acontecendo no ambiente externo esteja ocorrendo dentro do nosso ambiente interno. O caos deste mundo está manifestando o caos interior. E se você consegue entender onde estamos agora, onde a humanidade está agora, você consegue sair do caos. Você pode até viver cercado de gente maluca, mas sem se tornar uma dessas pessoas malucas. Uau! Então nosso corpo é uma célula no corpo maior da humanidade. É isso que estou ouvindo você Sim, dizer. é isso. Quantas pessoas no mundo, agora, você acredita que estão doentes internamente de alguma forma? Que têm algum tipo de doença que as impede de alcançar seu pleno potencial como seres Mais de humanos? 50%. Sério? Sim, isso aparece de tantas formas diferentes. Quer dizer, pessoas deitadas de costas no hospital ou pessoas se arrastando para o trabalho de manhã. Se você está se arrastando, existe resistência. É disso que se trata. Qual você acha que é a principal causa de as pessoas ficarem mais doentes? É a forma como percebem o mundo ao redor? É o ambiente físico delas? São as escolhas de estilo de vida? A, É B e a... C. É com quem elas convivem? É... Cada uma dessas coisas é um fator. O fator mais importante é reconhecer o que há em comum nas doenças. Todo mundo diz, os genes são a causa, sabe? Meus genes me deram câncer, ou algo assim. Eu adoro dizer isso, viu? Não existe um único gene que cause câncer. Sério? Não existe gene que cause câncer. Por que tantos médicos dizem que isso é uma característica genética, que você vai herdar isso, se seu avô, seu Isso, bisavô teve câncer, você também vai ter. Ou se tiver um Alzheimer, você vai ter o sim, eu gene. sei, isso te apavora, porque te transforma em vítima, porque compramos a crença de que os genes controlam nosso caráter. E então ensinamos a elas que os genes se ligam e se desligam sozinhos. E de repente elas percebem, meu Deus, meus genes vão arruinar minha vida e eu não posso fazer nada. O que nos transforma em vítimas, e esse é o destino para a corporação. Por quê? Se você é uma vítima, você vai pagar qualquer preço para deixar de ser essa vítima. Mais de 60% das falências nos Estados Unidos vem da área da saúde, das contas médicas. Tem gente perdendo o dinheiro que juntou a Nossa! vida inteira só para pagar uma conta de hospital, porque essas contas são exorbitantes. Tem gente... Eu esqueci qual é o número exato, mas a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, neste momento, nem consegue pagar para ir a um pronto-socorro. Elas não têm dinheiro suficiente para visitar um pronto-socorro. $500. Quantas pessoas não têm $500 no bolso? E essa é a maioria dessas pessoas. E o nível de estresse, o estresse é a causa dessa questão das doenças. Mas, como você disse, estresse de onde vem? Estresse do trabalho. Estresse da comida que não nos faz bem. Estresse do medo de eu não vou conseguir. Tudo isso é estresse. Por isso, quando os alunos fazem a lista, eu digo, sim, isso causa estresse. Sim, isso causa estresse. E as pessoas pensam em genes. Eu digo, é fato científico, menos de novo, 1%. Menos de 1% das doenças está de fato ligado aos genes. Mais de Sério? 99% das doenças não tem nada a ver com genes. E mesmo assim você é programado para acreditar nisso. Porque se você acredita nisso, você abre mão do seu poder porque você pensa, eu não posso controlar meus genes. A farmacêutica vai me ajudar.
Olha, eu fui professor de faculdade de medicina, certo? Então conheço bem alguns dos jogos de interesse por trás disso. E o significado disso é o seguinte: o que eu vou dizer agora é um fato científico. Foi publicado no Journal of the American Medical Association e também no British Medical Journal. Os dois são artigos de pesquisa sérios. A medicina, a prática da medicina, é a terceira principal causa de mortes neste planeta. Hoje, Uau! doenças cardíacas são a primeira causa, câncer a segunda, e a terceira tem um nome em latim, doença iatrogênica. Eu digo, que diabos é isso? Eu digo, a medicina é como a igreja. Colocamos em latim para que você não tenha a menor ideia do que estamos falando. Doença iatrogênica, por definição, é a doença causada pelo próprio tratamento médico. É pelo tratamento médico ou por uma má prática médica? Bem, Ou tudo? sobre erro médico. Se os médicos praticam a medicina exatamente do jeito que foram ensinados, isso já seria, por si só, um erro. E por quê? Porque toda essa ideia sobre genes, essa ideia dos últimos anos, precisa ser jogada fora. E por que isso? Genes não controlam nada. Eles nem controlam a si mesmos. Genes são plantas baixas, projetos para fazer as partes do corpo. Eles dizem, o quê? Eu digo, é uma planta baixa. Eu digo, exatamente aí. Eu digo, uma planta baixa não pode se ativar sozinha, mas uma planta baixa precisa de um arquiteto. Ahá, alguém que leia e ajuste essa planta. Então a mente controla a leitura desses genes. O Sério? câncer é causado por uma desarmonia dentro do sistema. Isso faz com que até uma célula sem nenhum gene de câncer acabe manifestando a doença. Então, como é que a gente direciona a nossa mente para conseguir desligar a doença dentro do nosso corpo? A primeira coisa é você largar essa visão externa do mundo, porque você está sendo alimentado com medo. Assista ao noticiário, certo? Veja, como eu digo, navegue na internet, assista ao noticiário, olhe pela sua janela. Tudo está de cabeça para baixo. Eu digo, bem, se você participa, se você se apega ao sistema antigo ou atual, e você está com medo, tipo, meu Deus, meu emprego, blá, 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 você fica tão... Isso é o estresse. E a ideia toda é que você precisa sair de dentro disso. É muito difícil para muita gente. Olha, eu era professor titular na faculdade de medicina. O que isso significa? É um emprego vitalício. Uma vez que você tem a titularidade, não podem te demitir, certo? Eu tinha um emprego vitalício, mas eu saí. Por quê? Porque eu comecei a dizer que aquilo que eu ensinava ali na faculdade de medicina estava errado. Eu estava à frente do meu tempo, mas eu não tinha como mudar o currículo em Hillary. É controlado pela indústria farmacêutica. Eu digo, por que isso importa? A faculdade de medicina não ensina nenhuma forma de cura além das que exigem remédios. Se eu pudesse me curar sem Uau! remédio, isso não é ensinado na faculdade de medicina. Por quê? É um negócio. Por que eu daria isso de graça? Então, assista ao noticiário. Eu assisto, eu não vejo muita TV, mas quando vejo algum programa, a cada 15 minutos, antes era um comercial de remédio. Agora são 2 comerciais de remédio. E No por que mínimo. isso acontece? É um mecanismo de manipulação. Coloca um medo em você. E se você está com medo, você vai comprar. Essa é a regra do jogo. Você fala muito sobre programação e disse que 70% dos programas baixados nos primeiros 7 anos de vida são negativos, desempoderadores ou Certo? autossabotadores. Isso significa que a maioria de nós trabalha contra si mesma por padrão? Sim. Mas veja, você precisa fazer uma conexão aqui. Eu digo, antes de mais nada, eu acabei de dizer epigenética. A mente é a arquiteta. Então eu digo a mente. E parece que, existe uma mente. Eu digo, esse já é o problema. E por quê? Existem 2 mentes, cada uma com uma função diferente, mas elas são interdependentes. Trabalham juntas ou uma contra a outra, certo? Eu digo, bem, a mente consciente é a evolução mais recente do cérebro, fica bem atrás da sua testa, aqui mesmo. É a mente criativa. É a mente que está conectada ao espírito. E só para deixar isso bem claro, para usarmos mais tarde, espírito não é um conceito da nova era.
E também não é só um conceito religioso. É um conceito biológico de física quântica. É ciência. Então a ideia toda é que sua mente consciente, espírito criativo, são desejos e vontades, certo? Isso é o que move você. A mente subconsciente é um disco rígido com programas. E por que eu digo isso? Bem, antes de mais nada, o cérebro não é como um computador. O cérebro é um computador. Bem, antigamente você comprava um computador. Ele não vinha com nenhum programa. Você comprava um computador novinho e levava para casa. Comprei um computador novo. Uau! Ligo na tomada. Sim, ligo. Inicializa. Ah, está inicializando. Faça algo no computador. Eu não consigo. Não tem Nenhum programa. programa. Você não consegue usar o computador até instalar um programa nele. E nos primeiros 7 anos de vida de uma criança, o cérebro ainda não funciona no nível da consciência. Existem diferentes níveis de vibração cerebral, entende? O nível mais baixo se chama delta, inconsciente, sono. Delta, A próxima vibração mais alta se chama teta, certo? Eu vou voltar nisso. certo. Depois, a próxima vibração mais alta se chama alfa, é onde a consciência começa. E então, eu espero que quem esteja assistindo a esse programa esteja no nível seguinte, chamado beta, que é a consciência focada. E aí eu pergunto, o que será que há de tão especial no teta? A característica do teta é a imaginação. E é assim que as crianças misturam o mundo real com o mundo imaginário, transformando tudo em um só. Elas montam naquela vassoura ali. Só que para elas, aquilo não é uma vassoura. É um cavalo. Certo. Elas fazem aquela festa do chá, despejam nada na xícara. Estão bebendo nada. Foi o melhor chá que já tomei na vida. Está vendo? Sim, Então, sim. a imaginação, os amigos imaginários, tudo isso faz parte da fase antes dos 7 anos. Mas o ponto principal é que o estado teta é, na prática, um estado de hipnose. E isso é relevante, porque você precisa desses programas para saber como ser membro de uma família. Existem programas para você fazer parte de uma comunidade. Existem coisas que você pode fazer e coisas que você não pode. Como você sabe disso? Um bebê não consegue ler um livro. A natureza deu aos primeiros 7 anos a hipnose. Observe. Observe sua mãe. Observe seu pai. Observe sua comunidade. Tudo o que você precisa fazer é observar. E elas vão baixar o comportamento de como é ser pai ou mãe. Como é viver nessa comunidade. E assim, a gente acaba com esse programa instalado, que veio simplesmente de observar, Meu sim, ambiente. do meu ambiente. Agora vem o problema, certo? Então temos a mente criativa, a subconsciente, consciente criativa, subconsciente, hábito habitual, hábitos. Agora isso não é necessariamente ruim. Você aprendeu a andar quando era bebê. É um hábito. Você nem precisa pensar sobre isso. Então é uma mente ótima, porque se você não tivesse isso, todo dia você acordaria e diria: "Ah, eu preciso aprender a andar". Não, você já tem um programa. Você está dirigindo o carro. Você ensinou o subconsciente a dirigir o carro. Posso te dizer agora, na maior parte do tempo em que você dirige, você nem está consciente. O subconsciente Não. está dirigindo. Por quê? E aqui está um problema. E muito obrigado por me deixar chegar ao problema. E aqui está ele. A mente consciente pode fazer 2 coisas. Pense no seu corpo como se fosse um veículo, e a mente consciente é quem está olhando através do para-brisa. Quando a mente consciente está no controle, ela olha pelo para-brisa e te conduz na direção dos seus desejos e vontades, entendeu? Mas isso só acontece porque ela está olhando para fora. Já pensar é olhar para dentro. Um pensamento não está do lado de fora. Então, no momento em que você tem um pensamento, sua mente consciente é redirecionada para dentro. Bem, ela não está mais olhando para fora. E se você está naquele carro, dirigindo e diz: "Bem, quando eu chegar na loja, vou comprar isso e aquilo", eu digo: "Você não está prestando atenção porque está pensando no que vai fazer". E você diz: "Sim, mas o carro está indo bem". Eu digo: "Essa é a conclusão disso". O subconsciente é o piloto automático. Eu te pergunto, por quanto tempo? E aqui está o problema. 95% do dia é tempo médio pensando. Isso significa que 95% do dia você não está vindo dos seus desejos e vontades.
É piloto O piloto automático? automático é 95%. Tudo piloto automático? automático e Você nem está pensando sim, conscientemente. bem, porque você está pensando, você não está olhando. E se você está pensando, você não está olhando para a estrada, mas o subconsciente entra em ação, ele sabe dirigir o carro. Ele sabe andar, ele sabe Sim, falar. ele sabe tudo o que você ensinou a ele. Tocar um instrumento, fazer um trabalho. Então eu digo, mas aqui chegamos a um problema. 95% da sua vida nem vem dos seus desejos e vontades. Isso está vindo do programa. Eu completo. E você, sendo quem está no comando desse programa, é a única pessoa que não consegue enxergar isso. Você não consegue ver quando Você é o não jogador. consegue. Por quê? O ponto central é que a consciência não está olhando para fora. Então, enquanto o programa está rodando, você é o único que não consegue vê-lo. Eu sempre uso essa história. Você tem um amigo, conhece bem o comportamento dele e conhece os pais dele. Um dia você percebe que o seu amigo tem exatamente o mesmo comportamento do pai dele. Então você comenta: "Ei, Bill, você é igualzinho ao seu pai. Eu já posso te avisar. É melhor você se afastar do Bill nesse momento." E você já sabe por quê. Porque eu consigo te adiantar o que ele vai responder. Ele vai dizer assim: "Como é que você pode me comparar ao meu pai? Eu não sou nada parecido com meu pai." Eu digo: "Todo mundo no mundo vê que ele é igual ao pai. O único que não consegue ver isso é o Bill." E então, senhoras e senhores, todos nós somos o Bill. Todo dia estamos rodando esses programas. A vida não está saindo do jeito dos desejos e vontades. E como você não consegue ver que está envolvido, você não vê, eu estou participando disso. Mas você vê aquelas pessoas, e então diz, bem, aquela pessoa atrapalhou, essa outra criou um problema, e aquela, eu sou uma vítima. Eu digo, ha! Você estava disparando o programa. Eles estavam respondendo ao seu programa, e então você se via como vítima. Eu digo, você é um criador. Você é quem está criando a sua própria experiência de vida. E se você me permite encerrar esse ponto, porque eu realmente quero chegar na sua pergunta, deixe eu dar um final simples, mas bem profundo. A maioria de vocês conhece o filme Matrix. As pessoas falam, isso é ficção científica. E eu respondo, não, isso não é ficção científica. É um documentário. Como assim? Qual é a premissa do filme? Todo mundo foi programado. Isso é uma realidade científica de verdade. Todos nós fomos programados até os 7 anos de idade. Isso é real, mas a melhor parte é a seguinte. Se você tomar aquela pílula vermelha, você consegue sair do programa. E quase todo mundo aqui nessa plateia já tomou essa pílula vermelha pelo menos uma vez na vida. E eu pergunto, e o que foi isso? Foi se apaixonar. Mas por que isso seria a pílula vermelha? E a resposta da ciência é bem simples. Quando você se apaixona, você para de pensar. Você fica presente. Você fica totalmente atento ao momento. O quê? Porque você esperou a vida inteira por essa experiência. Não é hora de pensar. É hora de estar aqui agora. Então, você para de pensar. E aí, o que acontece? De onde vem a vida? Da mente consciente, criativa, dos desejos e vontades. E o que você criou? A lua de mel. E eu pergunto, onde está essa lua de mel? Ela é o céu na terra. Eu pergunto, ela realmente existe? Eu respondo, ela está lá, o tempo Sim. inteiro. Quem não está vivendo dentro dela é você mesmo, porque você é o Bill e está se sabotando com esses programas negativos. Por exemplo, meu pai e minha mãe tinham um relacionamento disfuncional. Eu acabei baixando o comportamento do meu pai. Isso aconteceu de forma inconsciente, como uma hipnoterapia, antes dos meus 7 anos. Durante 40 anos da minha vida, eu não conseguia manter um relacionamento. Por quê? Porque eu começo um relacionamento, é a pílula vermelha. Eu sou o cara com quem você quer estar, e então logo depois, o programa do meu pai começava a aparecer, porque eu começo a pensar, trabalho, responsabilidades, coisas que preciso fazer. Eu começo a pensar e de repente, aquele programa que baixei do meu pai aparece. Mas adivinha? Minha parceira nunca tinha visto esses programas. Por quê? Naquele momento, eu tinha parado de rodar o programa porque eu estava apaixonado. Mas quando esses padrões começam a reaparecer, é um choque, é um verdadeiro choque. Quem é você? De onde isso veio? E a outra pessoa reage. Do que você está falando? E por que isso acontece? Porque você não enxerga o seu próprio comportamento. Isso começa a mudar com o tempo. Não. O programa aparece quando O programa Ele aparece aparece? quando você está pensando. Sim. Sim, e você não vê.
Então minha parceira olha para mim e fica tipo, eu nunca vi você rodar esse programa porque eu não estava pensando. Está E apaixonado. então, Aí você começa a pensar: ah, agora estamos juntos há 2 anos. Preciso ir para o próximo passo. Agora precisa ter responsabilidades. Agora preciso ser sério. 50% dos casamentos terminam em separação. E por que isso acontece? Porque a pessoa com quem eles se casaram não era o lado subconsciente. Eles se casaram com o elemento consciente, com o elemento espiritual daquela pessoa. Mas quem é que aparece depois? O programa. E se esse programa é negativo em 70% dos casos ou mais, isso vira, inevitavelmente, uma pedra no meio do caminho. É isso. Certo. Uau, isso é fascinante. Então, se alguém tem um desejo, uma vontade ou um sonho e se Sim, apaixona por essa ideia, essa mente criativa de eu quero ter essa experiência ou aventura, ou vida, ou relacionamento, ou seja lá o que for, mas algo acontece e essa pessoa bate numa parede repetidamente. Por que essa pessoa bate nessa parede? E o que é preciso para superar isso e realizar o sonho, a vontade ou o desejo? eu vou te dar um número que é muito significativo. Mais de 80% da população não testa positivo para essa crença, a crença de eu me amo. Ou seja, 80% das pessoas simplesmente Uau! não conseguem amar a si mesmas. Isso é um problema, porque se alguém diz que te ama e você olha para essa pessoa e pensa, você claramente tem baixo controle de qualidade. Eu sei que não sou amável. E então você a afasta, e quando ela se vai, você pensa, viu? Eu não sou amável. E o ponto principal disso tudo é simples. Isso vem da criação e da programação formada durante aqueles primeiros 7 anos. Onde está o cerne desse problema? E aqui está a resposta, direto ao ponto. E por falar nisso, você tem Gêmeas? duas Sim. garotinhas. O que eu preciso fazer para me apresentar de um jeito, nesses primeiros 7 anos, para que minhas filhas tenham uma programação em que acreditem que podem se amar e criar o que quiserem? Sim, é muito simples, mas aqui está o problema, certo? Primeiro, os pais agem como o técnico de um time esportivo. Se a criança não está indo bem, eles viram o técnico. Vamos dizer, vamos pensar numa criança mais velha, num time. Ela não está tendo um bom desempenho. O técnico não fala, ah, por favor, melhore. Não, isso não é bom o suficiente. Quem você pensa que é? Você não merece estar nesse time. Critica porque uma criança mais velha vai pensar: ah, eu não estou me esforçando o suficiente. Vou melhorar. Quando o pai age como esse técnico e a criança tem menos de 7 anos, ela não está consciente. Ela está gravando. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não mereço. Se os pais dizem essas coisas, a criança apenas grava isso naquele momento. E isso se torna um programa. E eu digo que ela passa a operar a partir de um programa de não merecimento. Depois dos 7 anos, agora tenho 30, 40 anos. Estou trabalhando em um emprego. Eu gostaria de conseguir aquele aumento. Quero chegar ao próximo nível. Eu erro e eu penso: ah, droga, eu errei, eu errei. Eu não consigo chegar lá. Eu não mereço. Eu digo: você está manifestando o programa. Sua vida precisa ser coerente com o programa. Se você tem um programa positivo, sua vida é coerente com isso. Se você tem um programa negativo, também é coerente. E a importância disso é, bem, como eu faço essa criança? Como você pega suas duas lindas filhas e as transforma em superestrelas? Diga a elas que são superestrelas todo dia. Todo dia. Você é linda, você é inteligente, você pode fazer qualquer coisa. Por quê? Baixa isso no subconsciente todo dia. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso me tornar qualquer coisa. Existe algum lado negativo em dizer essas coisas para elas? Se elas não sustentam isso com trabalho duro ou não estão dispostas a aprender novas Elas vão, habilidades, elas vão aprender isso se você estiver vivendo assim, porque elas estão te copiando. sendo o modelo disso? Você é o modelo. Tem um livro famoso, Pai Rico, Pai Pobre. Se você cresceu numa família rica, você estava modelando como ficar rico, observando como essa família funciona. Se você vem de uma família pobre, você estava sendo programado de que a vida é difícil, que é bem provável de acontecer, trabalhar e lutar. É assim que é, eu digo. E é por isso que o livro reconhece. Se você veio daquela família rica, não se preocupe, você já tem um bom programa. Mas se você veio de uma família pobre, sinto muito, sua vida já é uma luta.
Uau! Como alguém rompe o programa se ele estiver negativamente segurando essa pessoa para Ah, trás? uma resposta de $1 milhão. Todos fomos programados de um jeito ou de outro. Sim, Alguns têm programas que fortalecem e apoiam a autoimagem e a autoconfiança. a maioria de nós não tem. Mas 80% tem programas limitantes. Agora, se você é crítico consigo mesmo, você vai olhar para si e pensar: não, eu não sou digno de você, eu não te mereço. E então seu comportamento precisa ser coerente com o programa. Se é um programa negativo, você vai manifestar comportamento negativo. Não é uma escolha, é apenas uma manifestação. É assim que funciona. Então, como a gente rompe esse programa e desbloqueia? Tá certo. A gente volta a esse assunto no capítulo 2. Porque parece que por uns 40 anos você teve esse programa. Absolutamente. De repente você aprendeu a viver num programa de lua de mel, onde todo dia era uma aventura linda. Todo dia tinha magia, espanto e encanto. Eu amo minha vida. Possibilidades e coisas infinitas vinham até você. Então, como você mudou isso? Primeiro, você precisa saber que tem um programa. É a consciência primeiro. Você precisa ter sua consciência disso. Como você sabe quais são seus programas? Você já estava sendo programado oficialmente 3 meses antes de nascer. Por quê? Sua mãe está vivendo no mundo com todas as suas experiências e é daí que o programa vem, do sangue, que funciona como meio de crescimento do bebê. O sangue carrega nutrientes, é claro, isso é para o crescimento. Mas o sangue também carrega substâncias emocionais, substâncias ligadas ao estresse, sabe? Todos esses fatores diferentes que vêm direto do cérebro. Então o sangue carrega, ao mesmo tempo, nutrição e informação. Se a mãe está passando por dificuldades, a química do sangue dela vai ter hormônios do estresse e coisas do tipo. E daí o que acontece? Esse sangue vai direto para a placenta, para dentro do útero, e esse mesmo sangue se transforma no meio de crescimento das células do feto. Então, se a mãe está sob estresse, o feto que está se formando também está sob estresse. E por quê? Porque os mesmos hormônios que estressam a mãe chegam até o feto. O feto não sabe o porquê, mas sabe do que se trata o estresse, porque a química afeta o feto. Então já começamos a ser programados nesse momento, certo? A questão então se torna: como eu recebo o programa? Bem, entre os 3 meses antes de nascer e os 7 anos de idade, seu cérebro está em um estado de teta, hipnose. Sempre vou lembrar que antigamente os hipnoterapeutas tinham um relógio num pêndulo e balançavam para frente e para trás e diziam: você está ficando com sono. E eu pensava, o que eles estavam fazendo na verdade? Eles estavam levando a vibração do cérebro para perto do sono. E por que fazer isso? Porque quando a consciência vai diminuindo, o estado teta vai aumentando. Então eu consigo te hipnotizar se você já está bem na beirada de nem estar mais acordado. Hoje, a primeira coisa que a gente disse foi: como você sabe qual é o problema afinal? Eu respondi: é simples. Olhe para a sua vida agora. Você diz: sim, o que tem? As coisas que você gosta e que chegam na sua vida, elas chegam porque você tem um programa para reconhecê-las. Mas as coisas pelas quais você trabalha duro, se estressa, se esforça: estou suando, estou me esforçando, eu estou trabalhando duro, estou ralando. Por que você está se esforçando tanto? E a resposta é: seja qual for esse destino que você busca, o programa da sua mente subconsciente simplesmente não apoia isso. E aí você tenta forçar, sobrepor esse programa. E eu digo: não vai funcionar. Você não consegue fazer as coisas dessa forma. Como fazemos? Certo, então agora estamos voltando a como vocês foram programados. Você estava em teta. Eu digo: bem, adivinha? Enquanto você assiste ao programa, espero que esteja em beta, com foco alto, e depois do programa você toma uma taça de vinho, dá uma tragada boba ou algo assim, relaxa e sua vibração desce para alfa. Então, no momento em que você adormece, a vibração alfa para, mas o teta passa a predominar. E o teta é justamente o estado de hipnose. Então eu pergunto: e aí, o que fazer? Coloque fones de ouvido, aqueles bem pequenos. No momento em que você está pronto para dormir, você coloca um programa sobre algo que você quer que seja verdade na sua vida. Programa de autoajuda. Você pode comprar esses programas prontos, entendeu? E aí, o que fazer? Toda noite, na hora de dormir, você coloca os fones de ouvido e enquanto você dorme, o programa vai tocando direto na sua mente através do estado teta e você vai baixando essa informação enquanto está dormindo. E eu adoro isso, porque qual é o esforço que você precisa fazer? Só dormir.
Eu sei, loucura, né? Isso é tudo que preciso fazer? Sim, dormir, mas precisa repetir muitas vezes, porque não é um período longo de tempo. 10 minutos? 20 minutos? Eu não sei ao certo, provavelmente menos de 10 minutos. Você precisa entrar numa zona hipnótica sólida toda noite, quando adormece. E repete isso. E eu me lembro que a primeira vez que usei um programa desses foi um da Louise Hay. E foi interessante, porque tinha uma parte antes da programação em si, onde ela dizia assim: tá certo, relaxe, deixe as suas pernas relaxarem, deixe os seus braços, deixe a sua mandíbula relaxar. Era tudo isso. E o que era aquilo? Afinal, relaxamento. Por quê? Porque no momento em que você relaxa completamente, você já se foi. Então eu sempre lembro que no começo eu ouvia o exercício e ouvia parte da programação. Na próxima vez que eu tocava, ouvia menos da programação, menos da programação. Foi o exercício de relaxamento que virou hábito. Eu me deitava, começava o relaxamento e antes dela terminar, eu já estava Sim. dormindo. E então o programa tocava. Então, primeiro, auto-hipnose. E você precisa escolher o programa e, como eu disse, onde estiver a sua dificuldade, por que você está lutando? Porque está tentando sobrepor um programa que não apoia onde você quer chegar. Não pode sobrepor. Você não pode forçar. Não, Você é tem um disco rígido. Sim. Eu tenho um computador, eu abro, coloco um programa, executo e digo: ah, mude o programa. Ou, vamos lá, computador, mude o programa. Eu digo: quanto tempo falando com esse computador até o programa mudar? Eu digo: subconsciente é programa. Não tem ninguém aí dentro. Então, se você diz: vou dar uma boa conversa comigo mesmo. Com quem você está falando? Estou falando com o subconsciente. Eu digo: não tem ninguém aí dentro. É um disco rígido. Então, Precisa alimentá-lo com um novo programa. você Você precisa precisa instalar um baixar um novo novo programa. programa. Você não consegue tirá-lo de um programa antigo conversando. Interessante. Então, se você tem uma crença que é um programa, Sim, e você tenta falar consigo mesmo e dizer: vou superar essa crença antiga, só falando para tentar superar uma crença ou um programa que você tem há décadas, isso não vai funcionar. Talvez ajude você num momento certo. a tentar dar algum passo, mas Espera, você não espera. vai, você não é coerente com isso. Sim, Sim. peso é um programa, certo? Se estou acima do peso, faço uma dieta. Eu digo, se você trabalhar muito, muito duro, consegue perder peso. No momento em que parar de se esforçar, o peso volta na mesma hora. Por quê? Você não mudou o programa, certo? Você se esforçou, mas não mudou o programa. E é por isso que perder peso vira uma coisa tipo: bem, cheguei tarde demais, tive que comer essa porcaria, blá blá blá. E eu não gosto, mas estou perdendo peso. Eu digo: ótimo, pare de fazer isso. E a próxima coisa que você sabe, tudo que você perdeu volta. Certo? Porque peso é um programa. Se o peso é um programa, e acho que mais de 50% da população está obesa ou acima do peso no momento. Acho que talvez seja mais agora. Não tenho certeza. Sim, Qual é esse programa que faz as pessoas ganharem tanto peso e depois lutarem para perdê-lo? E nesse cenário, como você poderia reprogramar ou baixar um novo programa para mostrar a si mesmo e acreditar que perder peso não precisa ser tão difícil? não. Certo. Primeiro, por que tantas pessoas têm esse problema? Eu digo, estresse. Comer, para a maioria das pessoas, é uma droga. Se estou comendo, eu não estou aqui. Estou aproveitando. Ah, isso está tão gostoso. Estou ansioso por essa sobremesa. Estou vivendo o momento com essa comida. Mas o problema é o seguinte: você está anestesiando o programa. E você come toda essa comida justamente para não precisar ouvir ou responder a esse programa. É praticamente uma droga. A comida funciona como uma droga, entendeu? E o problema é que isso tira sua mente do programa. Eu tenho um momento, estou comendo, o mundo não está me incomodando. Estou aproveitando essa comida, e então terei que comer mais porque o estresse é maior. Agora preciso superar isso. E a ideia é: bem, peso é um programa. Eu digo: então o que você quer fazer? Quer mudar o programa? Eu digo: quer mudar o peso em que você tem vivido, porque isso é como um termostato. O subconsciente diz: esse é o nosso peso. Aprendemos isso, certo? Seja qual for o peso. Vamos dizer que você pesa 180 e quer pesar 140. Eu digo:
Então, o que você faz? Você muda o programa. Meu peso é 140. Meu peso é 140. Enquanto fazemos isso, muito importante, você não pode dizer, meu peso vai ser 140. Por quê? Eu vou ficar saudável. Eu quero 140. Quero. Então, por que isso é importante? Você está fazendo uma gravação. Certo, então, hoje eu quero 140. É uma gravação, eu digo, ano que vem, um ano inteiro depois. Digamos que essa gravação, eu quero ter 140, continua. É tipo, você ainda está querendo. Você nunca disse que estava com 140. Você estava dizendo um desejo de ter 140. Isso não é ter 140. É engraçado porque, quando você programa um fato, precisa programar como se já tivesse o que quer, agora. Porque o trabalho da mente é tornar o programa real. Então eu digo que estou com 140. Programo isso. E a mente responde, não, você não está. Você está com 180. Mas se diz que já tem 140, a mente vai mudar e te levar até 140 para ficar coerente com o programa. Mas se você está dizendo um programa, se você está com 180 e tenta os 140 e diz, eu estou com 140, isso não é incoerente? Você não deixaria de acreditar porque, essencialmente, é uma mentira no presente? Sim, mas então vamos para o número 2. Então fizemos o número 1, Certo. auto-hipnose, certo? Que é, você pode fazer dessa forma. A maior parte da programação que nos afeta pessoalmente é depois dos 7 anos, quando você começa a usar sua consciência para viver essa vida, certo? E eu digo, porque falamos sobre a primeira forma, auto-hipnose, mas agora vem o número 2, certo? E o número 2 é repetição, habituação, algo que você repete várias e várias vezes. Você está transformando isso em hábito. Então, quando você diz, eu estou com 140, eu estou com 140, e continua repetindo, você não está lidando com a mente consciente. É a repetição que muda um programa, que muda um hábito. O meu hábito agora passa a ser 140, e quando esse hábito se estabelece de vez, a função da mente entra em cena. Isso aqui, se alguém estiver anotando, é importante. A função da mente é criar coerência entre a sua crença e a sua realidade. Se sua crença é negativa, a função da mente é manifestar o negativo. Se sua crença é positiva, ela vai se sentir positiva. Mas você precisa ter um programa, e depois dos 7 anos, com hipnose, você pode criar novos programas. Então, se você é adulto e diz, bem, eu posso fazer auto-hipnose, eu digo, sim, mas você também pode fazer repetição. Aquela coisa da nova era sempre me pareceu meio engraçada. Você não é uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa feliz? O dia inteiro você repete para si mesmo, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. E chega um momento em que você acorda um dia e nem precisa mais dizer isso. E por quê? Porque, através da repetição, a mente vai garantir que quando você acordar, para manter a coerência, você simplesmente estará feliz. Eu estou feliz. E se alguém assistindo ou ouvindo agora nunca viu nada disso antes, não está nesse espaço, alguém enviou esse vídeo ou áudio para ele, e ele não acredita em nada disso. Está meio cético. Elas vivem numa mentalidade de vítima, tipo, isso soa como um monte de bobagem, sabe? O poder do pensamento positivo. Poder do pensamento Ou positivo. apenas o poder de dizer algo que eu não sou. Sabe? Não soa falso se eu disser, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou saudável. Mas, na verdade, estou quebrado. Não sou amável. E estou gordo. Tipo, como eu acredito nessas palavras que estou dizendo, que agora são tão mentira? Pensamento positivo. E você diz, isso não funciona. Eu digo, adivinha? Mais de 50% das curas médicas são todas efeito placebo. Eu acredito nisso. E eu digo, e o que é placebo? Bem, Luiz, aqui está uma pílula que vai garantidamente cuidar desse problema que você teve a vida toda. É uma pílula novinha. É roxa. Ainda assim vai funcionar, certo? E você toma essa pílula, você melhora de verdade. E depois volta e descobre que aquilo era apenas uma pílula de açúcar. Uma simples pílula de açúcar. Então, o que foi que te curou? Bom, não foi o açúcar. Foi a sua crença naquela pílula. É pensamento positivo. O efeito placebo é, basicamente, pensamento positivo puro. Uma cirurgia que nem é real
chamada de cirurgia falsa, cirurgia simulada, vai te curar tanto quanto uma cirurgia real vai, certo? Isso é pensamento positivo. Agora, o que você deixou de fora, e pessoal, essa é a parte que se torna importante, isso é cura através do pensamento positivo. E o pensamento negativo, então, eu pergunto, ele é igualmente poderoso, tanto quanto o pensamento positivo, só que funciona na direção contrária. Então, o quanto o pensamento negativo realmente afeta a nossa vida? Eu acho que quase toda a crise de saúde é resultado de um pensamento negativo, manifestado através do estresse. O que é estresse? É algo não funcionando do jeito que eu quero que funcione. Eu não consigo chegar lá. Isso é pensamento negativo. Eu não consigo chegar lá. E é daí que vem o estresse. Estresse é você querer, você tem uma ideia do que quer, não está funcionando, isso é estresse. Sabe? Deixa eu acrescentar isso porque estamos falando sobre, quando mencionei a pílula vermelha, se apaixonar, certo? Eu quero enfatizar isso porque, será que significa que eu preciso me apaixonar por uma pessoa? Eu digo, não, você pode ter um animal de estimação. Isso é um substituto. Funciona, certo? Ou você pode ser jardineiro, cultivando um jardim. O que isso faz? Isso te impede de pensar. Você está fazendo coisas mecânicas. Estou cavando na terra. Estou plantando as sementes. E você é uma meditação. Um chefe está em meditação. Vou criar essa refeição magnífica. Preciso adicionar isso e aquilo, e preciso fazer isso e aquilo, e de repente, adivinha? Você não está pensando. Bem, o que acontece quando você não está pensando? A mente consciente não está funcionando. Agora você está manifestando uma ótima refeição, um jardim maravilhoso, seja lá o que for, certo? Então a ideia é, eu só queria tirar essa ideia de que, preciso me apaixonar por alguém? Não. Você precisa fazer algo que você ama. Amar a vida. Você se apaixona por Sim, isso. sim, sim. Porque isso significa que sua atenção é direcionada para aquilo e o mundo exterior não entra. É basicamente isso. Então você foi professor de faculdade de medicina por muito tempo. Sim. Mas você também estuda a ciência da espiritualidade e a física quântica. Então, o que é a ciência da espiritualidade? E como ela se conecta com a física quântica? Eu adoro isso. Muito obrigado, porque a evolução que estamos enfrentando exige que as pessoas entendam que espiritualidade é ciência. Existe um motivo muito importante. Certo, primeiro, espiritualidade. Me dê uma ideia sobre isso. Eu digo, primeiro, eu não posso colocar meu coração, pulmão, rim no seu corpo, Luiz. Por quê? Porque se eu colocar minhas células no seu corpo, seu sistema imunológico vai dizer, não é próprio, e o trabalho do sistema imunológico será destruí-las. Se você colocar suas células no corpo de outra pessoa, o sistema imunológico dela vai dizer, não é próprio. Agora estamos chegando a um ponto. Onde está isso? Temos um eu que se distingue de todos os outros. Nenhuma de duas pessoas no mundo inteiro tem o mesmo eu. Eu digo, bem, como você sabe? Onde está isso? Eu digo, o sistema imunológico consegue ver. Eu digo, e daí? O sistema imunológico vê coisas físicas, vírus, bactérias, parasitas, células de outra pessoa. Ele vê algo físico. Agora sabemos o que é. Eu digo, onde está? Na superfície das suas células, exceto nos glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos não têm esses marcadores de identidade. É por isso que na transfusão, os glóbulos vermelhos só importa o tipo sanguíneo A, B, O, certo? Desde que combinem. Desde que combinem com o tipo Porque, sanguíneo, sim. não há identidade nas Interessante. células, certo? As células que possuem núcleo são justamente as células que carregam, na superfície, uma grande quantidade de receptores. Eles estão na superfície, na pele da célula. Eu digo, em paralelo, nós somos uma célula encarnada. Bem, receptores, olhos, ouvidos, nariz, paladar, tato, todos fazem parte da nossa pele. Na pele da célula existe um conjunto de proteínas, receptores. Receptor significa receptor. Nenhuma duas pessoas no mundo inteiro tem o mesmo conjunto de receptores de identidade. É assim que eles são chamados, receptores de identidade. Eu digo, e daí? Bem, eles foram mal rotulados originalmente, o que quer dizer que disseram, o receptor físico
é o que me torna diferente de você, certo? Eu digo, não é o receptor físico, é o que o receptor está lendo, a informação. Eu digo, bem, de onde vem a informação? Eles dizem, esses receptores estão na superfície, então eles te dão identidade. Eu digo, então onde está o sinal de identidade? Aqui fora? Não está aqui. Vem para dentro daqui. Agora, essa história é interessante. Um cientista astronauta, Brian O'Leary, fez um estudo maravilhoso. Ele colocou células do próprio corpo num tubo de ensaio e as levou 550 quilômetros de distância dele. Então ele está aqui, e sua célula está 550 quilômetros longe. Eles colocaram um dispositivo de gravação para registrar a atividade elétrica das células. Era uma televisão com tela dividida, metade ao vivo com Brian O'Leary, a outra metade com a leitura ao vivo do tubo de ensaio. Quando Brian tinha uma resposta emocional, instantaneamente, sem nem Fala um sério. segundo de De atraso, jeito nenhum. as células a Meu Deus. 550 quilômetros eram ativadas. Não, isso é loucura. E agora que vem a parte legal. A informação captada pelos receptores celulares vem do ambiente. É aqui que entra a física quântica. Uma citação. Eu adoro essa citação, de Albert Einstein. Falamos sobre energia, um campo, o campo. Estamos num campo agora mesmo. Transmissão de celular, transmissão de TV, transmissão de rádio, energia solar. Estamos num campo de energia. A definição de campo é essa: forças invisíveis, em constante movimento, que influenciam o mundo físico. E isso é o espírito. São forças invisíveis, em constante movimento, que influenciam o mundo físico ao nosso redor. E a ciência quântica já reconheceu que esses receptores captam justamente um campo e que você capta uma transmissão de campo de energia completamente diferente da de qualquer outra pessoa no mundo inteiro. Você tem a sua própria estação de transmissão pessoal, entendeu? Agora vem a analogia. O corpo funciona como um aparelho de televisão. O programa é captado a partir da transmissão e baixado através desses receptores. E a parte realmente interessante é essa: você está assistindo à sua televisão e de repente ela quebra. A televisão morreu, parou de funcionar. A TV está morta. Mas será que a transmissão morre junto com ela? Não. Ela continua ali em cima. Ela está no campo. Ela está em todo lugar, o tempo todo. E o ponto é, sua televisão se foi, você morreu. Mas sua identidade era o campo espiritual, certo? E agora vem a parte realmente interessante disso tudo. Bom, agora você já morreu, não tem mais corpo. Você é apenas um campo de energia. Mas um bebê, no futuro, nasce com as mesmas antenas que você tinha. E aí você está de volta. Uma televisão novinha em folha. Faz diferença ser homem ou mulher? Isso é a TV. Você é a transmissão. Você não é a TV. Faz diferença ser branco, moreno, negro, vermelho, amarelo? Não, isso é a TV. Você é a transmissão. Quando as pessoas começam a reconhecer que todos viemos do mesmo campo, que todos viemos do mesmo campo de energia, física quântica, devemos reconhecer o espírito como um campo de energia único para cada um de nós. Você não pode morrer. Você não está aqui dentro. Certo? Agora, E onde você está? onde estaria a transmissão? O programa de televisão está passando agora mesmo. Eu não consigo ver. Por quê? Eu preciso da TV. Certo? Nós somos a televisão. Nós, o corpo, Estamos recebendo um sinal. Estamos recebendo uma Absolutamente. transmissão. É isso? nós estamos, o programa está se manifestando. O show do Bruce, agora mesmo ao Certo. vivo. Certo? Sim. Profundamente importante. Sabe aquela distância que mencionei? Ela se move sozinha? Aqui está um fato interessante. Existiu um estudo científico sobre a regeneração do fígado. Eles estavam fazendo exames de histologia e descobriram algo curioso. Várias mulheres tinham, no fígado regenerado delas, cromossomos Y. Espera aí, cromossomos Y são cromossomos masculinos, de homem. Então, de onde essa mulher conseguiu cromossomos Y e células para regenerar o próprio fígado? E descobriram que todas essas mulheres tinham tido filhos homens.
Aqui está o que eles descobriram: que as células-tronco do bebê atravessam a corrente sanguínea e chegam até a própria mãe. Interessante. Então a mãe é como o tubo de ensaio que falamos com Brian O'Leary. Ela tem as células-tronco do próprio bebê no corpo dela. É por isso que você ouve mães dizerem que sentem os filhos do outro lado do mundo, que algo está errado, ou que estão passando por algo, essa capacidade de sentir. Exatamente. Então elas ligam e confirmam que tinha algo É mesmo. exatamente isso que está acontecendo. Isso é fascinante. Porque existe ali uma espécie de tubo de ensaio, com a energia das células da própria criança em atividade. Uma mãe nunca fica realmente desconectada dos próprios filhos. Uau. Bem, talvez se ela desligasse o programa ou encontrasse uma forma de... Ou Sim, simplesmente ela não ela estava pode sendo... escolher não Sim, escutar aquilo. sim. Eu, pessoalmente, aprendi a escutar a mim mesmo, porque comecei a perceber que, às vezes, a minha própria mente parecia falar comigo, entende? Uma das coisas mais incríveis, tipo, aquele momento de despertar, o que foi o chamado de despertar. Eu estava no laboratório fazendo um experimento, e para montar o experimento, levava umas 1h30 ou mais. E então eu precisava mexer a solução. E se ela esquentasse demais, ela se transformava em plástico através da polimerização. E todo o experimento ia por água abaixo. Na terceira vez naquele dia, um dia inteiro de trabalho, eu gastava todo aquele tempo para preparar a solução. Começava a mexer e ela virava plástico de novo. Na terceira vez, o dia inteiro tinha ido por água abaixo. Eu estava tão irritado e era meio que tinha o diabo e o anjo e o diabo no meu ombro dizendo: seu idiota estúpido, você não consegue fazer nada. Você não consegue. Isso estava me causando tanta frustração comigo mesmo. Eu estava dizendo a mim mesmo: não sou bom o suficiente, não mereço, blá, blá, blá. E eu ouço uma voz. Estou sozinho. Não havia ninguém mais naquela sala. E a voz parecia vir de bem aqui perto. E a voz disse assim: você não tem nada melhor para fazer do que ficar ouvindo essa porcaria toda? E eu fiquei tipo em choque. Ouvi essa voz dizer isso. E então eu disse: sim, eu poderia ir ao cinema. E tinha um jornal. Peguei aquele jornal, vi o filme, entrei no carro, pronto, fui ao cinema, saí do cinema sem mais problema. Eu simplesmente parei de pensar naquilo. E parei fazendo algo completamente diferente do que eu estava fazendo antes. E aquele foi um verdadeiro chamado de despertar para mim. Primeiro ponto: se algo está te incomodando, vá fazer alguma outra coisa que não te incomode. Sim, sim, sim. Porque se te incomoda, fica indo e indo e indo. Isso vai te derrubar. Algo negativo. Sim. Seus filhos são assim, seus pais são assado, seus amigos são assim. Bum, bum, bum. E eu digo: faça algo diferente. Saia É dali. isso. E comecei a perceber que no passado, quando eu ouvia essa voz, mas nunca respondia a ela, tipo: ah, sim, eu deveria fazer isso, e eu não fazia, isso sempre me custava caro. Eu acordei. Quando ouço essa voz agora, o que quer que ela diga, cara, eu vou fazer. Sim, sim, sim. Mas a física quântica diz que estamos conectados energeticamente, certo? Sim, O que isso significa? Na prática, então como alguém deveria pensar sobre seus relacionamentos com qualquer outra pessoa na vida, especialmente os entes queridos e também os inimigos? bem, voltamos à citação de Einstein. O campo é a única agência governante da matéria. Seja seu vizinho, seu filho, o que for. Isso é matéria. Já o campo, sim, eu consigo ler a sua atividade cerebral, com fios ligados na cabeça, através de um eletroencefalógrafo. Mas existe um outro aparelho para ler a mente, chamado magnetoencefalógrafo, e a sonda dele fica aqui fora, sem nem tocar em você. Você consegue ler a mente de alguém? Sim. Uau! Bem, se você tem um relacionamento com alguém por um longo período de tempo, você consegue Sim. baixar isso sozinho. Você Sim. começa a saber o que a pessoa está pensando antes mesmo de terminar a frase. Porque você também tem acompanhado a repetição do programa deles. Você já ouviu o programa, mas agora começa a reconhecê-lo. Os padrões, O sim. padrão, certo? Então, o ponto é este. Seus pensamentos não estão contidos na sua cabeça. Seus pensamentos Sim, são um lá campo, fora, é externo. mas o campo é transmitido. Eu digo: e daí? O campo é a única agência governante da matéria. Se você tem coisas negativas sendo transmitidas, isso não vai ativar nada positivo. Isso se chama ressonância. Isso vai ativar algo com a mesma energia.
Um pensamento positivo ativa uma resposta positiva. Um pensamento negativo só ressoa com uma resposta negativa. E aí a gente chega num ponto meio delicado. E, de modo geral, as pessoas não gostam de ouvir isso, porque não compreendem direito. Nós somos, sim, pessoalmente responsáveis por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. As pessoas não gostam de ouvir Elas isso. não querem ouvir isso porque olham para a própria vida. Eu não teria feito isso. Eu digo, não, se você soubesse que estava rodando um programa, não rodaria esse programa. Como alguém ouvindo você dizer que é pessoalmente responsável por tudo na sua vida. E alguém na casa dos 20, 30, 40 ou 50 anos diz: bem, eu cresci num lugar onde eu não queria crescer. Recebi pais que eu não queria ter. Enfrentei circunstâncias, ambientes e desafios que outras pessoas não precisaram enfrentar. Eu tenho traumas que não foram minha culpa, porque foram feitos contra mim. Eu não criei isso. Então, como você pode dizer tudo isso quando eu sinto que recebi o pior da vida e não o melhor que outros têm? Sim, sim, mas você é quem tem o programa. E é por isso que a psicologia antiga, e isso nos leva ao número 3. Falamos sobre auto-hipnose, E repetição. repetição, habituação. E o número 3, existe um ditado bem conhecido: a necessidade é a mãe da invenção. E adivinha? Como estamos enfrentando um colapso da civilização, existe uma necessidade de mudar nosso sistema de crenças rapidamente. Bem, existe algo chamado psicologia energética. É uma versão diferente da psicologia. Ela não volta na sua história. Ah, seu amigo fez isso, sua mãe fez aquilo, e recebemos a má programação da família. Eu digo, você está indo para trás. Eu digo, por que isso não é relevante? Porque essas pessoas não estão aqui, no presente. Você carrega um programa vindo do passado. Então, ficar lidando com pessoas do passado só serve para reativar esse mesmo programa antigo. Esqueça o passado. Ele simplesmente não é relevante. O que importa é o presente. Como dissemos antes, onde está o seu estresse agora? Onde está esse programa? Preciso voltar lá? Não, você tem o programa. É por isso que está lidando com ele. A psicologia energética envolve algo chamado superaprendizagem. Superaprendizagem? Sim. Uma criança com menos de 7 anos é uma superaprendiz. Você pergunta por quê? Ela pode ter uma experiência de algo, e pelo resto da vida, isso será uma marca no programa dela, certo? Apenas uma experiência. Eu digo, então onde está a superaprendizagem? Por quê? Existe um mecanismo. Se você observar um cérebro humano, há uma linha bem no meio do cérebro. Eles se chamam hemisférios, esquerdo e direito. Os dois hemisférios têm funções diferentes. O hemisfério esquerdo tem muitas funções diferentes, mas o hemisfério esquerdo é intelectual. As palavras vêm daqui, certo? Já o hemisfério direito é o lado da emoção, das imagens. Palavras de um lado, imagens do outro, entendeu? Consciência, sentimentos, entendeu? Enquanto a criança tem 7 anos ou menos, como as suas 2 filhas, esses dois hemisférios ficam conectados, funcionando juntos. Assim, toda experiência que a criança vive é registrada ao mesmo tempo como uma experiência intelectual e como uma expressão emocional. Entendeu? Só que depois dos 7 anos, eles estão fisicamente conectados, mas não funcionalmente conectados. Existe uma separação. Certo? O que isso significa? Eu digo, chama-se frequência ultrarradiante. Por 2 ou 3 horas, você está no lado intelectual. E depois, 2 horas mais tarde, você está no lado emocional. É uma onda. Intelectual, emocional, intelectual, emocional. O ponto é este, você não está mais nos dois ao mesmo tempo. Você está separado num só, e isso é problemático. Eu gosto de brincar e digo, um casal briga, e só de brincadeira digo, nesse momento, o homem está no lado intelectual, a mulher está no lado emocional. E daí, durante essa discussão, o homem está tipo... E a mulher tipo... Por quê? Ela não tem palavras, ela tem emoções, ela está sentindo, ele está atingindo ela. 2 ou 3 horas depois, ele diz, ah, cara, eu estraguei tudo, meu Deus. Bem, eu sinto, cara. Eu sinto, meu Deus. Ah, o que eu fiz? E ela tem as palavras. E ela entra e o corta em pedaços.
A realidade é a seguinte: se você quer alcançar essa tal superaprendizagem, você precisa integrar os dois hemisférios do cérebro. Eu posso te dar uma pequena noção disso. Mas atenção, isso é só uma noção geral, não é o processo completo. Minha mão direita é controlada pelo hemisfério esquerdo e a mão esquerda pelo hemisfério direito. Então estou movendo minha mão direita onde? Aqui fora, certo? E meu hemisfério esquerdo está no comando. Mas, se eu levar essa mesma mão para o outro lado do meu corpo, agora ela passa a ser controlada pelo hemisfério Sério? esquerdo. Isso mesmo. Eu pergunto, e o que acontece então? Bom, o sinal acaba sendo captado do outro lado do cérebro. Então, agora os dois lados, o direito está controlando, certo? Deixa eu te mostrar. O esquerdo controla a mão direita, mas quando cruza para este lado, a outra metade do cérebro capta. E então, quando você cruza os membros, digamos os tornozelos, ao cruzar os tornozelos, você está cruzando a linha média. Interessante. Isso tem um efeito calmante. E adivinha só, agora que eu falei isso, da próxima vez que você estiver com outras pessoas, repare bem, a maioria delas vai estar com os tornozelos cruzados. E por que isso acontece? Porque quando você une os dois hemisférios dessa forma, isso causa um efeito bastante calmante. E é exatamente por isso que quando você relaxa de verdade, os seus tornozelos ficam cruzados naturalmente, entendeu? Podemos fazer isso também, Sim, né? isso mesmo. Então você cruza os tornozelos e Os braços. você pode colocá-los para fora assim, cruzá-los. Faça assim e depois assim. E coloque-os no Sim. peito e mantenha os tornozelos cruzados. Agora, o que deixei de fora das minhas historinhas é, primeiro, coloco o meu tornozelo direito sobre o esquerdo, ou vice-versa, ou coloco meu braço direito sobre o esquerdo, ou vice-versa. Isso vai depender de qual programa específico você está tentando mudar, baseado no histórico de como você viveu esse programa. Qual hemisfério é mais dominante nesse caso, entendeu? Sim, Então, interessante. você só assume essa postura depois de já ter testado e descoberto qual é qual. E é bem simples assim. Existe até uma forma simplificada de fazer isso, certo? Sim. Primeiro, você testou a crença. Eu digo. Agora vem uma questão. Porque como testo o subconsciente? Não tem ninguém aí dentro. Não posso perguntar. Ei, subconsciente, o que você acha disso? Por quê? Não tem ninguém que vai responder. Aqui está esse ponto muito importante. O subconsciente é enorme comparado ao consciente. O subconsciente é um computador 1 milhão de vezes mais poderoso que o consciente. O subconsciente controla os músculos porque é assim tão poderoso. A quantidade só de mover meus dedos, isso é muita computação neurológica, certo? A mente consciente não consegue fazer isso. Então o subconsciente controla os músculos, certo? Agora vem um ponto. A mente consciente é criativa. A mente subconsciente tem programa. Se eu faço uma afirmação com minha mente subconsciente imediatamente verifica se é verdade. Se eu digo, meu nome é Bruce, a mente subconsciente diz, sim. As duas mentes estão em harmonia. Quando as duas mentes estão em harmonia, meu músculo fica firme como uma rocha. Teste muscular. Empurre para baixo. Se as duas mentes estão em harmonia, você não vai conseguir empurrar para baixo. Quero que as pessoas entendam isso, porque muitos homens fazem isso e acham que é uma queda de braço. Estão tentando levantar bem aqui. Não. O ponto principal do teste é apenas não deixar o braço cair e não tentar levantá-lo. Isso aí sim seria uma queda de braço. Se eu afirmo algo com a minha mente consciente e o meu subconsciente concorda com aquilo, o músculo permanece firme. Certo? Mas se eu faço uma afirmação, meu nome é Mary, meu subconsciente vai dizer, isso não é verdade. Agora as duas mentes não estão em harmonia. Quando o subconsciente não está em harmonia, o poder de controle muscular se perde. Então, eu faço uma afirmação. Se for verdade, meu braço vai ficar firme. Se eu faço uma afirmação, eu tenho duas cabeças, o braço vai cair. E basicamente a primeira coisa que você quer fazer é, qual programa estou verificando? Eu me amo? Eu faço todo o processo completo. Tem bem mais coisa envolvida do que isso. Mas no fim das contas, eu chego no teste e testo. Eu me amo. Se o meu braço cai, isso significa, o seu subconsciente não concorda com essa afirmação. E aí eu preciso mudar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu quero instalar um programa novo. E como eu faço isso? cruzando os meus membros. E por que isso funciona? Integrar os hemisférios direito e esquerdo.
Assim como quando eu era criança, certo? E fico ali e digo a mim mesmo, eu me amo. Você vai sentir algo na primeira vez que disser isso. Por quê? Porque seu corpo, se não concorda, vai ficar meio estático, ou pode até rebater. Ah, claro, certo. Você vai sentir que o corpo não está feliz com eu me amo. Eu digo, e o que você faz então? Eu só digo, repita para si mesmo novamente. Eu me amo. Busque o sentimento. Vá, então, eu me amo. Busque o sentimento. Vai chegar um ponto onde o sentimento vai mudar completamente. Vai ser totalmente diferente em vez de estático, no meu caso particular, e é diferente para cada pessoa. Quando chego nesse ponto, meu subconsciente diz, certo, e o que mais? Certo, estou entediado, sabe? Por quê? Porque toda vez que você diz eu me amo nessa postura, você está reescrevendo um programa. Eu digo, bem, quanto tempo isso leva? Eu digo, quantas experiências você teve que criaram esse programa? Quanto mais experiências de vida repetiram esse programa, mais tempo leva para reprogramá-lo. Eu digo, bem, quanto tempo pode levar? Eu digo, Uau! 2 minutos, 3 minutos. Eu digo, você teve uma crença a vida inteira, 50 anos. Como pode? Quanto tempo vai mudar? Eu me amo, eu me amo. 3 minutos. E adivinha? Você vai embora, está feito. Precisa fazer de novo? Não. Quão rápido isso leva? Eu adoro isso. Quão rápido eu fiz essa mudança numa crença? Vou dizer, vamos começar com essa. Bem simples. Tenho medo de aranhas, então eu digo, eu gosto de aranhas. Eu gosto de aranhas. Eu gosto de aranhas. Então testamos, porque a primeira vez que eu disse eu gosto de aranhas, minha crença, não acredita nisso. Como sei que mudou? Estico o braço de novo e digo, eu gosto de aranhas. Se mudou, você não vai mover o braço. Não é a mente consciente. A mente consciente não tem controle sobre isso. Você pode segurar, mantenha firme, mantenha firme. Vai cair rápido do mesmo jeito. Por quê? A mente consciente não controla o músculo. Se a coisa do Ah, músculo muda, significa que o subconsciente mudou, certo? Então eu digo, certo, eu gosto de aranhas. Eu gosto de aranhas. Faço isso. Repito. Finalmente chega um ponto em que meu subconsciente diz, ah, certo, e testo. Eu gosto de aranhas. Firme. Traga uma aranha para perto de mim nesse momento. quando eu tenho essa crença. Instantaneamente você não vai ter medo dessa aranha. Uau, interessante. Mas se é eu me amo, ou eu quero um emprego melhor, eu tenho. Estou ganhando o dinheiro que quero, certo? Bem, você não consegue isso instantaneamente. Você precisa sair e viver. Sim. Então, a maioria dessas coisas, se é uma fobia, você pode colocar o estímulo bem ali. Uau! E quão rápido isso muda? Assim que você sente essa mudança e testa, está Está pronto. pronto. Você escreveu que existem 4 mitos culturais que nos mantêm presos na autodestruição, nesse ciclo. Quais são esses mitos? E como você acha que podemos parar de deixá-los comandar nossas vidas? Certo. 4 mitos culturais. 2 deles são a teoria darwiniana, certo? Vou te mostrar por quê. Então, a teoria darwiniana é a crença de que sua hereditariedade controla o caráter da sua vida. Isso é um mito, não é verdade. Sua mente que controla. Mas se você acredita que é vítima, qual é a... Já dissemos isso antes. Qual é a função da mente? Criar coerência entre a crença. Se eu sinto que sou vítima de câncer porque é de família, eu vou manifestar câncer. Por quê? A função da mente é dizer, ah, você acredita em câncer? Aqui pode ter. Só para desmentir essa história de gene, estudaram o que acontece quando bebês são adotados em famílias com câncer de família. A criança adotada vai desenvolver o mesmo câncer da família. Sério? Sim, e a criança adotada tem genética totalmente diferente. Qual era a ideia toda? O câncer era um programa de disfunção que se manifesta, não genética, certo? Então a crença de vítima é o maior problema que temos, em algum nível, porque diz que sou impotente. A maioria das pessoas diz, eu sou impotente, quero ter sucesso, nada está funcionando, o mundo parece uma porcaria.
Está tudo desmoronando. Ah, isso não é o que eu quero. Eu digo, bem, é porque você acredita no programa, certo? Então eu digo, esse é o número 1, Que eu sou uma que vítima? sou uma vítima. Certo. Número 2, a teoria darwiniana. O maior problema do planeta. Sobrevivência do mais apto na luta pela vida. Sobrevivência do mais apto. Luta. Veja bem, antes de mais nada, a luta pela vida é uma falsidade, não é científico. Foi uma ideia de um filósofo do século XVIII que criou uma ideia que todo mundo disse: ah, isso é verdade, a vida é uma luta. Ele criou a ideia de que plantas não se reproduzem tão rápido quanto animais. Eu digo, então qual é o ponto? Plantas se reproduzem devagar, animais se reproduzem rápido. E daí? Muitos animais, comida insuficiente, luta pela vida. Thomas Malthus, filósofo incorporado na teoria darwiniana, completamente errado. Animais e plantas atingem o equilíbrio e ele não sai do equilíbrio. Então a ideia toda de luta cai por terra, mas depois veio a sobrevivência do mais apto, e isso é importante agora. Eu digo, por quê? A palavra apto significa capaz de sobreviver. Mas não dizia sobrevivência do apto. Dizia sobrevivência do mais apto. O que isso significa? Ah, bem, vamos olhar para a população de pessoas aptas. Essas são só aptas. Essas são mais aptas. Sim, Essas são mais as aptas mais ainda. aptas. E essas são as mais aptas ainda. Isso veio da criação vitoriana e da filosofia de Darwin. A classe alta, a mais apta, certo? O que significava que a classe alta importava e mais ninguém importava. Se você é apto, mas é da classe baixa, não faz diferença nenhuma. Se você veio da classe alta, é automaticamente o mais apto por nascimento. Você nasceu entre os mais aptos, certo? Os dias vitorianos já não existem mais, mas adivinha? Essa sobrevivência do mais apto levou ao maior problema de hoje. 1%, na verdade, bem menos de 1% da população, possui mais do que os outros 99%. Eu digo, imagine os recursos como uma torta, e 1% tira mais da metade dessa torta. Eu digo, sim, mas o que sobra da torta? Eu digo, menos da metade. Eu digo, sim, mas quantas pessoas estão procurando isso? 99% das pessoas. Eu digo, estresse, competição, sobrevivência do mais apto. Então esses são os 2 primeiros. E o 3 e o 4. Número 3, se eu me lembro corretamente, é a perda de compreensão da espiritualidade. Você não sabe quem você é. Você é, e vou dizer isso com todo o significado, um pedaço de Deus. Você foi programado para acreditar que se tiver uma boa vida e morrer, pode ir para o céu. Nosso corpo, esse corpo é um presente, é um acessório do seu espírito. Ele consegue fazer coisas. Se você tem um desejo de manifestação, precisa de um corpo para manifestar esse desejo. Então viemos aqui para ter um corpo, criar, fazer coisas, certo? Então temos um corpo para isso. As pessoas simplesmente não reconhecem que isso é um acessório do espírito, nesse mesmo sentido, entendeu? E o espírito, dentro de um corpo, também ganha algo que só o corpo pode oferecer, algo que você nem percebe direito o que é. Eu chamo isso de sensação. Como é que se sente o amor, afinal? Como é a sensação da raiva? Sabe? Como é a sensação do ciúme? É uma manifestação das células informando o cérebro. E o cérebro, lembre-se, transmitindo. E os pensamentos daquele indivíduo são transmitidos de volta à fonte, à transmissão. E as suas experiências de vida acabam alterando essa fonte. Isso se chama karma, significando que se você está fora de harmonia, porque sua vida estava fora de harmonia, sua transmissão agora está fora de harmonia. Na próxima vez que você volta a uma TV, você volta desarmonizado.
Mas qual é a missão? Voltar à harmonia. Sim. E quantas vezes isso leva, sabe? Mas o ponto é, quanto tempo leva para mudar o karma? Eu disse. Uma vez que você conhece o mecanismo, o programa pode Sim. mudar. O programa muda, o karma está feito, e temos essa opção. Só que você não está ouvindo sobre o programa. Não estão te contando sobre isso. Isso é conhecido apenas por um grupo pequeno de pessoas. Mas não interessa a esse grupo que você descubra isso. Porque se descobrir, você deixa de ser cliente. Você para de comprar Claro. aquele remédio, entendeu? E além disso, você para de aceitar a guerra também. A guerra. Eu adoro esse momento da palestra. No último slide, eu sempre mostro uma célula com aquelas antenas. Eu digo, esses são os receptores celulares. E eu digo, a fonte é o campo, mas você pode chamar o campo de espírito, porque é a mesma definição. Eu digo, a fonte chega até todos nós, e então mostro 3 células lado a lado. Uma célula muçulmana, uma célula judia, uma célula cristã. Eu digo, o que é isso? Eu digo, programa. O que é isso? Programa de separação, programa de luta. Esse luta com esse, aquele luta com esse luta. Eu digo, todos viemos da mesma fonte. E são esses mesmos programas que se tornam o elemento de divisão entre nós, essa consciência de separação. Isso começou com a religião. E quase todas as guerras, até os tempos recentes, foram guerras religiosas. E para mim, o exemplo mais surpreendente de todos é a Irlanda. E eu pergunto, mas por que isso acontece? Católicos e protestantes acreditam no mesmo Deus, com a mesma história de amor e de perdão, e mesmo assim ficam se matando. Eu penso, 2 religiões que seguem Jesus, se matando uma à outra, parece que perderam a mensagem original em algum ponto do caminho. Mas foi a religião que acabou separando esses 2 grupos. E eu digo, eu não sou uma pessoa religiosa, Luiz. Eu sou uma pessoa espiritual. O que isso significa? Eu sei que estou conectado a um campo e então é aí que entra a parte de Deus. Eu, pessoalmente, sou quem cria a minha própria vida. Sou o criador direto dessa vida que eu vivo. Você está criando a sua própria vida o tempo todo. Mas se todos nós compartilhamos a mesma crença, o mesmo programa instalado, então, coletivamente, estamos manifestando tudo aquilo que vivemos aqui neste planeta. Agora vamos para o último mito. O quarto, que está além do meu... Você chegou a anotar esse? Eu não anotei. Provavelmente estava nesse livro. Sim, esse livro, com certeza vamos ter isso aí. Beyond Darwin, How Epigenetics, Quantum Science and Cooperation Shape Humanity's Future. Sim, As pessoas precisam comprar esse livro, porque tem muita informação boa aqui. é um livro científico. Ele tem uma parte 1 e uma parte 2. A primeira parte traz uma teoria científica, que eu mesmo chamo de antídoto para Darwin. É exatamente o oposto de tudo que Darwin defendia. Essa teoria é baseada em cooperação, em amor e em espiritualidade. E a segunda parte traz formas de viver em harmonia para dar suporte a essa nova teoria. E isso envolve alimentação, consciência, comportamento e vários outros aspectos importantes para dizer, escute bem, precisamos mudar a forma como estamos vivendo. E essa parte do livro traz justamente essa informação. Então, a parte 1 é a teoria e a parte 2 é como posso viver essa teoria enquanto a outra está desmoronando? Sim, tenho mais algumas perguntas finais para você, mas isso foi poderoso. Então estou grato, Bruce. Ei, Luiz, Sim, obrigado pelo convite. obrigado por estar aqui. E quero te agradecer porque você tem um público maravilhoso. Sim, E são pessoas que eu chamaria de criativos culturais. Por quê? Estão olhando fora da caixa. sim, E você é o professor que oferece a eles, através do seu podcast, uma oportunidade de ver algo fora dessa caixa. E para mim, um dos trabalhos mais importantes na evolução é o que você está fazendo agora. Conhecimento é poder, e você está empoderando todas essas pessoas maravilhosas. agradeço Então, muito. obrigado. 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 Agradeço. Eu me vejo como um facilitador, sabe? Facilitando a informação. E Certo.
facilitando o conhecimento. Sim, E com certeza. conhecimento é Então, poder. é sim. Eu adoro isso. Sua conversa sobre física quântica. E você diz que a física quântica prova que o mundo material é uma ilusão. Eu acredito, Sim, certo? sim. Então a física quântica prova que o mundo material é uma ilusão. O que alguém deveria fazer diferente na vida com essa informação? Se isso é uma ilusão, então estamos falando de uma experiência consciente, entendeu? É uma interpretação consciente daquilo que chamamos de ilusão. A mágica, por exemplo, é uma ilusão, entendeu? Se você não entende como o mágico criou aquele truque, para você sempre vai parecer, nossa, isso é mágica de verdade, certo? Mas, por trás de toda mágica, existe sempre um processo. E se você entende esse processo, bom, pode até tirar um pouco da mágica daquele pombo aparecendo do nada, mas também revela: ah, então existe realmente um jeito de fazer isso funcionar. E o que precisamos fazer, então, é reconhecer essa ilusão de um mundo que enxergamos como fora de controle, quando, na verdade, somos nós os verdadeiros participantes que ajudam a manifestar esse mundo fora de controle, até o momento em que descobrimos a mágica por trás de tudo isso. E então, de repente, você percebe, bom, eu também posso criar essa mágica, eu posso mudar essa ilusão. E isso é justamente o que estamos prestes a aprender de verdade. Sair dessa mágica de autodestruição em que vivemos. É apenas mágica, não é real, mas mesmo assim continuamos manifestando isso. Certo, entendi. Certo. Qual é a principal crença que a maioria das pessoas carrega consigo e que vai silenciosamente matando ou suprimindo o sistema imunológico? E qual é o mecanismo biológico que está por trás disso tudo? Ah, boa pergunta. Obrigado. O estresse é justamente sobre o que eu tenho falado o tempo todo. Eu pergunto, bom, mas o que é o estresse, afinal? Eu explico assim: você pode dividir o comportamento em duas categorias, A e B, crescimento e proteção. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nunca. Por que isso acontece? No crescimento, você vai em direção ao estímulo, os seus braços se abrem, você absorve aquilo, seja comida, amor ou consciência. Dá isso para mim. Imaginação, criatividade. Você precisa estar completamente aberto, entendeu? Já a proteção é o oposto. É se fechar, é criar um muro ao redor de si mesmo. Me proteja dessa ameaça. E nesse caso, você não vai em direção ao estímulo, você se afasta dele. Então eu explico. No crescimento, você vai até o estímulo. Você fica aberto. Proteção, se fechar, se afastar de um estímulo, completamente oposto, e você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então o ponto é, os hormônios do estresse nos avisam que estamos sob ameaça. É isso que estresse, ameaça. Bem, eu preciso me proteger. Então os hormônios do estresse preparam o corpo para a proteção. Eu digo, como? Então voltamos 100 mil anos e eu digo, então qual era seu estresse? Aquele tigre dentes de sabre me perseguindo. Eu digo, bem, como você vai se proteger? Bem, os hormônios do estresse vão entrar em ação. Eu digo, o que eles vão fazer? E aqui estão as três coisas em que o estresse nos destrói. Número 1, eu quero correr desesperadamente daquele tigre. Então quero o meu sangue nos braços e pernas. Eu digo, por quê? O sangue é quem carrega a energia do corpo. Você quer correr? Então é melhor ter bastante energia nesse sangue, porque é exatamente de lá que ela vem. E eu explico, isso parece até saído de um livro didático. Quando os hormônios do estresse são liberados no corpo, o sangue é enviado preferencialmente para os braços e para as pernas. E onde estava esse sangue antes disso? O intestino. O intestino, eu disse. Qual é a função do intestino? Manutenção do corpo, reparo do corpo, energizar o corpo. É tudo cuidar da máquina. Mas no momento em que o tigre vem, eu preciso das pernas para As correr. pernas se Então movem. os hormônios do estresse fazem os vasos sanguíneos do intestino se fecharem. Você consegue sentir. Isso se chama enjoo. Eu sinto, estou com medo, sinto enjoo, ou frio Sim. na barriga. Eu digo, onde está isso? O tremor dos vasos sanguíneos se fechando, você consegue sentir, certo? Então a primeira coisa é essa. Você desliga o crescimento e a manutenção do corpo. Número 1.
Número 2. O sistema imunológico usa uma quantidade enorme de energia. Eu digo, bem, olha, se você já esteve doente, talvez nem tenha energia para sair da cama. Então, o sistema imunológico usa muita energia. Agora vamos ao cenário. Estou sendo perseguido por um tigre dentes de sabre. Tenho uma infecção bacteriana. Bem, meu sistema imunológico vai cuidar da infecção bacteriana, mas meus braços e pernas vão me tirar dali. Então eu digo, o que você acha que os hormônios do estresse fazem? Eles desligam o sistema imunológico. Por quê? Dane-se Você a precisa bactéria. Se o sobreviver. tigre te pega, você não Certo. vale a pena, Sim, sim. certo? É por isso que, crianças na escola, quando ficam estressadas na época de provas, é quando adoecem. Quando ficam estressadas? Como assim? Provas. Ah, meu Deus, as provas estão chegando. Ah, meu Deus. Agora estou Ah, meu doente. Deus. E ficam doentes. Quando o seu trabalho é muito estressante, você adoece. Por quê? Os hormônios do estresse estão te preparando para correr. Esse era o ponto. Preciso do Sim. sangue, não para consertar essas coisas. Preciso correr. Então, 1, desligamos o crescimento e a manutenção do corpo. 2, desligamos o sistema imunológico. Por quê? A ameaça é externa. Sistema imunológico é interno, não preciso dele. E o último, eu chamo isso de insulto sobre a ferida. E então, o que é isso? A mente consciente é uma mente extremamente criativa, realmente muito bonita. Já a mente subconsciente funciona por hábito. A criatividade é um processo neurológico mais lento, que leva o seu tempo. Já a reação, a reatividade, é instantânea, entendeu? Então, vamos imaginar que você está dirigindo um carro e, de repente, ele começa a ficar fora de controle. Aqui está a minha visão de uma pessoa que permanece na mente consciente, justamente nesse momento de descontrole. O que acontece? Os hormônios do estresse entram. O que eles fazem? Apertam os vasos sanguíneos. Onde? No prosencéfalo. Por quê? Nesse momento, o sangue é empurrado diretamente para o rombencéfalo. É o rombencéfalo que controla todo o seu comportamento de forma instantânea. Então, quando o carro começa a descontrolar, de repente você já está girando o volante, pisando no freio e controlando o carro numa velocidade impressionante. Uau! O ponto é, quando você está sob esse tipo de estresse, pensar se torna algo lento demais. E nós ficamos menos inteligentes nesse processo. E é exatamente esse o mundo de hoje. A inteligência do indivíduo se perde porque a pessoa está sob estresse e pronta apenas para correr. Sim. E eu digo, e a conclusão é essa: quando achávamos que os russos iam nos bombardear na Guerra Fria, construímos um abrigo antibombas. Aqui está o ponto, a conclusão é importante. Naqueles dias, lembro que faziam um teste de ataque aéreo. As sirenes tocavam, e então na escola, todos íamos nos abaixar debaixo das mesas e blá, blá, blá. E então, 10 minutos depois, as sirenes diziam, tudo limpo, e nos levantávamos e voltávamos ao trabalho. Então a comunidade cresce. As sirenes tocam, as pessoas entram no abrigo antibombas, ficam ali por 10 minutos, saem de novo, e a comunidade volta a crescer normalmente. Mas aqui está o problema. E se as sirenes tocarem e você entrar no abrigo, mas o sinal de tudo liberado nunca chegar? Problema. Quanto tempo você pode viver no abrigo antibombas? Você só tem uma certa quantidade de comida e água, e se usar tudo isso e ainda estiver no abrigo, você vai morrer. Os tipos de estresse que enfrentamos hoje não são a mesma coisa daquele tigre lá atrás. Se você está fugindo de um tigre, você consegue escapar dele em uns 10 minutos de corrida. Você escapa, e a partir daí, o estresse simplesmente desaparece. Então, uma interferência na manutenção do seu corpo, sistema imunológico, inteligência, por 10 minutos, tudo bem. Depois que o tigre se vai, você volta a crescer de novo. Mas, hoje em dia, e essa é a grande conclusão de tudo isso, o estresse acontece o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. O corpo humano nunca foi projetado para ficar tanto tempo dentro daquele abrigo antibombas. E o resultado disso Certo. é a doença, porque a manutenção do corpo fica completamente desligada. E isso é um problema sério. Desligar o sistema imunológico já é um problema por si só. Sim. E desligar a inteligência é o motivo pelo qual você pensa, aquela pessoa ali vai me dizer o que fazer. Eu digo, você entregou o seu poder para essa pessoa? Confia nela? E é exatamente aqui que a gente está hoje, Sim. entendeu? Uau!
Beyond Darwin: How Epigenetics, Quantum Science and Cooperation Shape Humanity's Future. Quero garantir que todo mundo pegue esse livro do Bruce Lipton. Tem muita ciência e pesquisa boa aqui que vocês podem conferir. Eu tentei fazer muito acessível de ler. Sim, Tem sim. um bom layout. Gosto que você trouxe muitas imagens também para mim. Sabe, eu sou... Uma imagem vale 1000 palavras. Mostra muita coisa. Então, para mim, é muito, muito útil. E eu adoro a explicação do campo e como entender todas essas coisas. Às vezes, essas coisas parecem conceitos grandes ou difíceis de entender. Então, quando você quebra em partes simples e mostra imagens ali e meio que embasa com ciência, é muito útil. Então, quero garantir que todo mundo pegue esse livro. Eu agradeço Claro. muito isso, porque meu desejo é que as pessoas recuperem seu poder. Sim, Elas nem sabem que não têm o poder. sim, Elas sabem que não está funcionando, certo. mas ficaram confusas. E quando você diz, você é um criador muito poderoso, elas dizem, do que você está falando? Eu não teria Exatamente. criado essa bagunça. Eu digo, você não criou, seu programa criou essa bagunça. É hora de criar um novo programa. Sim, Perguntas finais. Te perguntei essa na primeira entrevista, que acho que foi há uns 5 anos, mas foi virtual. Então vou te perguntar aqui, pessoalmente. Isso se chama as 3 verdades. Então, cenário hipotético. Você vive o tempo que quiser e continua criando e impactando quantas pessoas quiser, mas no último dia, precisa levar todos os seus livros, conteúdo e trabalho com você. Então, hipoteticamente, não teríamos mais nenhum conteúdo seu depois que você partir no seu último quem dia. não tem isso? Eu ou eles? Nós não temos. O resto do mundo. Bem, o livro está aí. É um cenário hipotético. Ah, todos os livros desaparecem. Tudo se vai, hipoteticamente. Então, não temos acesso ao seu conteúdo, hipoteticamente. Mas no seu último dia, você pode deixar 3 verdades para o mundo. Apenas 3 coisas que você sabe serem verdadeiras de toda a sua experiência e conhecimento de vida. Sim, Quais seriam essas 3 verdades para você? a primeira verdade é essa. Você é um criador poderoso e nada disso é um acidente. Certo? A segunda verdade, você é imortal. Você é um espírito que nunca morre e sempre tem a chance de voltar e jogar essa vida de novo. E a terceira verdade é, reserve um tempo na sua vida para ver o pôr do sol. Reserve um tempo para sentir o cheiro das rosas. Reserve um tempo para viver esse jardim tão bonito, porque se você está procurando o céu, saiba que ele está bem aqui. Isso é lindo. Bruce, quero reconhecer você por ser um guia constante de inspiração, conhecimento, sabedoria para tantas pessoas, para desaprender programas que não as apoiam e aprender novos programas para viver uma vida mais empoderada, onde muitas pessoas se sentem estressadas, presas e realmente indignas. E você é um lembrete constante de trazer espiritualidade, sabedoria e ciência sobre como criar uma nova vida para si mesmo, então quero reconhecer você por isso. As pessoas podem saber mais em brucelipton.com ou seguir você nas redes sociais, Bruce Lipton em todo lugar. Também podem pegar seu livro. E minha pergunta final, Bruce, é qual é sua definição de grandeza? Grandeza é viver à altura do que você pode ser e ajudar outros a encontrar esse mesmo lugar em si mesmos. Bruce Lipton, muito obrigado. Luiz, eu Agradeço muito a muito. você. A pesquisa diz que seu sistema nervoso pode fabricar uma farmácia de substâncias químicas que funciona 3 vezes melhor que qualquer remédio. Você consegue fazer isso tão bem que nem imagina. Como? Dr. Joe Dispenza. Ele é autor best-seller do New York Times, pesquisador e uma das mentes mais pioneiras na ciência da manifestação e transformação humana.